Adoção 1. A lista de espera. Adoção é um procedimento legal no qual uma criança ou um adolescente se tornam filhos de uma pessoa ou de um casal com os mesmos direitos que um filho biológico tem. A adoção, ela exige, num primeiro momento, que a pessoa passe por um processo de habilitação para adoção, né? A pessoa ou, eventualmente, um casal, independentemente do gênero, né? Qualquer pessoa pode se habilitar para adoção. Ela passa, então, por curso de aperfeiçoamento, passa por um acompanhamento socioassistencial, né? E no final deste procedimento de habilitação, o juízo, então, conclui pela condição daquela pessoa realizar, exercer essa condição de adotante, né? A pessoa é inserida em um cadastro como possível adotante depois de habilitada. Nós temos o Cadastro Nacional de Adoção, existe um controle, né? Existe também um controle em nível estadual e de cada comarca, né? A nossa comarca, ela tem também uma lista de pessoas habilitadas para adoção, né? Então, normalmente, quando surge uma situação envolvendo uma criança que é concedida pelos pais biológicos para adoção, o setor socioassistencial do fórum entra em contato com aqueles habilitados para que se respeite a ordem de adoção. A partir daí, com base nos dados colhidos no processo de habilitação, a criança pode ser levada para casa. Até para que se possa enfrentar um estágio de convivência, para ver o nível de adaptabilidade, né, da criança com o núcleo familiar que pretende adotá-la, né? Então, há todo um procedimento rígido para acompanhar. Mas existem situações em que a lista de espera não é respeitada. Determinados pais biológicos entregam, por não reunirem condição de criarem alguns filhos, entregam esses filhos aos cuidados de algumas pessoas de sua confiança, de seu convívio. E normalmente o Estado não toma conhecimento desta situação, vindo a tomar tão só depois de muito tempo. No entanto, existem situações especiais em que não há necessidade de seguir a lista. Por exemplo, a título de ilustração, no caso quando os pais biológicos, não reunindo condição de criar seus filhos ou seu filho, ele entrega aos cuidados de pessoa da confiança a criação desta criança, né? Depois de passado um tempo, as autoridades, então, devidamente constituídas, tomam conhecimento dessa situação, mas já se passou um tempo suficiente em que se criou o vínculo entre aquela pessoa que assumiu a responsabilidade e a criança. E é óbvio que numa situação dessa, a justiça ela procura priorizar os vínculos afetivos, né, criados ao longo do tempo. Nestes casos, não há possibilidade de desvincular. O processo de adoção, quando a pessoa está cadastrada para tal, né, ela enfrenta um processo judicial, que é acompanhado, né, pelo Poder Judiciário, pelas varas de infância e juventude, né, e é um processo devidamente constituído, que a parte interessada, então, por seu advogado, ajuiza a demanda, com participação do Ministério Público, com participação de equipe multiprofissional, de assistente social, psicólogo, se for o caso, para fazer um acompanhamento do núcleo, para ver se esse núcleo realmente reúne condições para adotar, né?